que é a vivência cristã? É a arte de viver diariamente, tendo como padrão o referencial a vida de Cristo. É a prática diária do aprimoramento do cristão em direção ao alvo estabelecido por Deus, para aqueles que o amam. Romanos 8:29 diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Falar em vivência cristã obrigatoriamente nos faz abordar o tema personalidade e caráter. A palavra personalidade no latim significa máscara, né? O persona no latim é máscara, ou seja, é aquilo que eu apresento. O persona tem muito a ver com o ator, aquilo que o ator apresenta ao seu público. Vou ler aqui para vocês uma definição que você pode encontrar na Wikipédia sobre personalidade. É o conjunto de características psicológicas que determinam a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único a cada indivíduo, sofrendo influências decisivas, genéticas ou socioambientais. E como eu disse já, né, complementando aqui, o termo veio do latim persona, que significa máscara. E caráter? Caráter vem do grego crasso, que é como se fosse uma marca que alguém faz sobre uma pedra, sobre um ferro, ou seja, alguma coisa que não muda. Também o caráter ele é formado. O caráter é aquilo que realmente eu sou lá dentro. É aquilo que eu sou sozinho. É aquilo que só eu e Deus sabemos que sou. Na personalidade eu posso mascarar algumas coisas. Na personalidade eu posso camuflar algumas mazelas minhas. Mas Deus conhece quem eu sou. Vivência cristã, portanto, está relacionada com a personalidade e ao caráter. Na medida que eu sou afetado no meu homem interior, esse interior extravasa ao mundo por onde? Pela minha personalidade. O cristianismo não é máscara. O cristianismo é vida interior. A circuncisão, que era uma prática comum dos judeus, que todos nós praticamente conhecemos, sabemos que era uma marca feita na carne, uma marca exterior. Mas olha o que está escrito em Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, prepúcio do vosso coração. Se trouxermos para o Novo Testamento, em Gálatas 2:6, Paulo diz o seguinte: Deus não aceita a aparência do homem. Então o cristianismo ele tem a ver com caráter. E o cristão, ele não pode ter uma máscara. A sua personalidade tem que refletir exatamente o que está no seu interior. E como nós mudamos esse nosso homem interior? Aí nós vamos falar de dois elementos que todos conhecemos. Vamos falar da palavra e do Espírito. Se eu quero mudar, eu preciso da palavra, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. São elementos insubstituíveis. Não temos como trilhar os caminhos de Deus, não temos como ter uma vivência cristã, uma vida cristã autêntica, senão por meio da palavra, senão por meio do Espírito. O que nós precisamos para isso? Precisamos conhecer a Deus. A palavra e o Espírito nos levam a conhecer a Deus. À medida que eu cresço no conhecimento de Deus, isso afeta a minha vida. O conhecimento de Deus, ele acontece em níveis diferentes. Existe uma passagem em Números 12:6-8, também muito conhecida, que é aquele evento onde Miriam e Arão se rebelam contra a autoridade de Moisés. E o que Deus fala? Deus chama os três à porta da tenda da congregação e diz o seguinte: se tiver entre vós algum profeta, eu falo com ele por meio de sonhos e visões. Não é assim com meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. Ou seja, nós podemos conhecer a Deus face a face, nós podemos conhecer a Deus por meio de sonhos, de visões, por meio de palavras que outros ministram, N níveis de conhecimento. E o que é conhecer a Deus? O que é conhecimento de Deus? Vamos pensar um pouquinho na palavra conhecimento primeiro.
Para nós aqui, na nossa cultura, quando se fala em conhecimento, normalmente a gente associa isso mais a informações. Na língua hebraica isso não acontece. A palavra hebraica para conhecimento é yada. E, mas fala de um conhecimento, não é informação, é um conhecimento íntimo. Um exemplo disso está em Gênesis 4:1, onde fala que Adão conheceu a Eva. Ou seja, está falando do relacionamento íntimo de um casal. O conhecimento na língua hebraica é envolvimento, é intimidade. Quando eu falo que eu conheço você, eu estou falando que eu conheço quem é você. E quais são as características do conhecimento de Deus? Vamos destacar aqui apenas duas. Primeiro, é um ato contínuo. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou 2 Pedro 3:18, onde Pedro fala, antes crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, uma coisa contínua, uma coisa que acontece todos os dias. E o segundo ponto, o conhecimento de Deus é o agente da nossa transformação. Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória quando nós nos colocamos na presença de Deus, andando com Ele diariamente. E como podemos conhecer a Deus? Quando nós tentamos conhecer alguém que não quer falar conosco, é muito difícil. Alguém que não quer conversar, não quer se relacionar. Não é o caso do nosso Deus. Ele tem falado conosco o tempo todo. Conhecer a Deus é a mesma coisa que conhecer uma outra pessoa. É como conhecer uma outra pessoa. E como se conhece alguém? Com tempo. Tempo de qualidade, dedicação, diálogo. É assim que se conhece também a Deus. Por que conhecer a Deus? 3 razões que a palavra de Deus aponta da necessidade de nós conhecermos a Ele. Primeiro, porque Ele tomou a iniciativa em restaurar o relacionamento rompido por causa do pecado. Segundo, porque é vantajoso conhecer a Deus. Você quer saber os segredos de Deus? Conheça Ele. Amós 2:7 declara que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E terceiro, porque conhecer a Deus é a garantia da vida eterna. Quem conhece a Deus terá com certeza a vida eterna. Nós vimos 3 razões por que conhecer a Deus. Mas talvez a pergunta seja, como conhecer a Deus? Quando nós queremos conhecer a Deus, temos que pensar em 2 elementos básicos que já foram mencionados na nossos estudos até aqui, e será muito mencionado à frente ainda, que é a palavra de Deus e a oração. Aí a pergunta que eu quero fazer para nós nesta aula é, se os elementos básicos são a palavra de Deus e a oração, como é que está a nossa vida em relação a esses 2 elementos? E vamos começar falando um pouquinho da palavra. Qual é a intensidade da nossa paixão pela palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos com essa palavra diariamente? Ela tem poder para transformar nossas vidas. E é impossível que nós não leiamos a Bíblia sem ser impactado por ela. A simples leitura da Bíblia é uma prática espiritual indispensável para a vida cristã. Estatísticas revelam um quadro não muito promissor quando se fala em leitura no Brasil. As estatísticas apontam que o Brasil, numa pesquisa feita entre 30 países, ele ficou em 27º. Ou seja, o hábito de leitura não é o forte da nossa população. Leitura, mas a leitura da palavra não é suficiente. Nós temos também que estudar essa palavra. E para estudar a Bíblia, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui por uma razão simples. Temos uma disciplina, que é o método de estudo bíblico, que vai aprofundar essa questão com os alunos. Eu vou dar apenas uma passada geral. Mas o aluno que deseja estudar a Bíblia precisa observar 4 coisas importantes. Primeira, regularidade. Ou seja, o estudo bíblico não é uma coisa para fazer de vez em quando, às vezes. É uma coisa para ser feita com regularidade. Não importa se é um dia por semana, se são 2 dias, isso não é o caso. Mas é importante que haja regularidade, haja uma continuidade nesse estudo.
Também é importante a questão do local adequado. Precisamos, para estudar a palavra de Deus, precisamos estar tranquilos, precisamos estar num ambiente que a gente possa meditar, possa absorver o que ela tem de melhor para nossas vidas. Precisamos ainda de materiais básicos. Estamos falando de estudar. Logo, uma caneta, um caderno, ou se você tem um laptop, um recurso melhor, tudo bem. Mas ter um material onde você registre as informações do seu dia a dia. Finalmente, não dá para estudar a Bíblia sem ter bons dicionários e bons comentários bíblicos. Esses são os materiais que eu recomendo a todos que querem estudar a palavra de Deus. Ainda falando da palavra, temos o papel da meditação. A meditação é uma prática que aprofunda o nosso relacionamento com Deus, que aprofunda o nosso conhecimento da palavra. A própria Bíblia, se você der uma olhada, né, se analisar, pegar uma chave bíblica e procurar, você vai achar ali dezenas de referências falando sobre meditação. É uma atividade espiritual de altíssimo nível, porém pouco praticada. Uma atividade que exige disciplina, que exige fidelidade, que exige vontade, né, para a sua realização. Não vou aprofundar a questão da meditação pela mesma razão anterior. Haverá disciplina que vai trabalhar isso especificamente. Uma outra prática relacionada à palavra de Deus, uma outra disciplina espiritual importante e pouquíssimo praticada nos dias de hoje, é a memorização. Essa disciplina exige um pouco de esforço, né, de cada um, o esforço daquele que quer se aventurar, né, a praticar a memorização, mas ela é muito importante. Memorização, ela ajuda não somente na nossa vida pessoal, na meditação, mas ela ajuda na hora do exercício do ministério, na hora de pregar, na hora de lecionar, e vale a pena fazer. Eu posso dizer isso, que eu fui estimulado lá no início da minha vida cristã a praticar a memorização e não me arrependo do tempo que eu gastei com ela de maneira nenhuma. O segundo elemento básico, para quem quer conhecer a Deus, é a oração. Se perguntei como estava a nossa vida em relação à palavra, qual é a paixão que nós temos pela palavra de Deus, pergunta agora, e a oração? O quanto nós queremos estar na presença de Deus. A oração é uma prática espiritual que nos leva ao trono do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos deixando esse mundo, estamos nos colocando diante do altar de Deus. A oração, ela traz não somente a unção, mas a oração ela traz intimidade com o Senhor. Alguns pontos importantes, né, sobre a oração. Primeiro, a oração ela é submissão. Quando eu estou orando, eu estou me colocando diante do Senhor e me rendendo aos pés dele. A oração ela é submissão. A oração ela é adoração. Nós estamos falando com o Pai, nós estamos nos curvando diante do Pai. E a oração também, ela é um ato criador. Como assim um ato criador? Na oração que Jesus ensinou, Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou se pensarmos ainda em Mateus 9, que Jesus fala que rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. A oração com um instrumento de expansão do reino, uma expansão das boas novas no mundo. A oração ela cria situações. No Novo Testamento, podemos encontrar alguns pontos importantes sobre a oração. E quais são eles? Primeiro, a oração ela é espiritual, ela não é formal. A oração ela tem um grande poder, sabemos disso, mas precisamos viver esse poder. A oração deve ser feita com fé. Ouvimos mais de uma vez Jesus falar, se pedires alguma coisa com fé, recebereis. A oração que não é feita com fé, ela não vai encontrar eco, né, diante do trono de Deus. E por último, a oração deve ser perseverante.
Lá em Lucas 18, encontramos uma parábola ali, a parábola do juiz incompassivo, que cuja finalidade é essa, né? Mostrar a necessidade de perseverar. Paulo fala isso em Romanos 12, né? Perseverai na oração. No Novo Testamento, encontramos algumas orientações de Paulo, algumas orientações de Paulo sobre a oração. E o que Paulo fala sobre ela? Primeiro, oração ela é uma adoração individual e coletiva. A oração aprofunda a nossa comunhão com Deus. E por último, a oração, em alguns momentos, ela é um dom do Espírito. Efésios 6,18. Tipos de oração. Encontramos também nas Escrituras que não existe só uma forma de orar. Existem várias. Vou citar algumas delas aqui. Primeiro, adoração, como aparece lá em João 4, 23 e 24. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, né? Vem a hora em que todos adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oração é a ação de graças. Ou seja, nela eu expresso a minha gratidão a Deus. Oração, e essa é uma parte que quase todos nós conhecemos, oração é petição. Ou seja, é quando eu vou lançar diante do altar do Senhor aquilo que eu preciso, que eu anseio, que eu necessito. 1 João 5,14 diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Oração é confissão. Todos nós aqui, um dia fizemos uma oração de confissão. Você se lembra? Alguns fazem 10 anos, 5 anos, alguns meses talvez. No meu caso, deixa para lá, não vou comentar sobre isso. Temos ainda a oração de intercessão. Quando nós nos colocamos diante de Deus a favor de alguém, a favor de uma situação específica. E qual é o papel da oração? A oração, diferentemente da palavra, ela proporciona um conhecimento prático de Deus. Como assim? Porque a palavra ela nos dá um conhecimento teórico. Eu leio a respeito de Deus. Mas na oração eu falo com Deus. Então o conhecimento dela é diferente. E os dois elementos se completam para nos dar um conhecimento real e verdadeiro de Deus. Mas para isso eu preciso perseverar na oração. A intimidade virá quando eu persevero. A intimidade com um amigo vem quando eu gasto tempo com este amigo. Amiguinho, isso. Como orar? Existe maneira correta para orar? Sim. Tanto existe que Jesus ensinou os discípulos, né, a forma como eles deveriam orar. E todos os elementos da oração, tudo está presente na oração do Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração para ser repetida. O Pai Nosso é uma oração base, ela é uma oração modelo, que nós devemos usar para adentrar a presença de Deus. E do Pai Nosso encontramos algumas informações importantes para como orar. Vamos falar de 3 princípios que Jesus estabelece ali. Primeiro princípio, entra no teu quarto. Ou seja, lugar adequado. A oração tem que ser feita de uma forma adequada, tranquila. Né? O quarto é um lugar de intimidade. No nosso quarto não entra qualquer pessoa. Fecha a porta. Ou seja, elimine as interferências. Para que nada atrapalhe, nada venha interromper, né, aquele momento precioso com o Pai. E por último ali então, converse com Deus, né? Orarás a teu Pai. Entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu Pai. Todos nós temos condições de arrumar um lugar para orarmos. O quarto, evidentemente, talvez não tenha o quarto, não tenha esse lugar, mas pense, existe um lugar que você pode se encontrar com o Senhor. Certa vez, eu me encontrei com o Senhor no meio do mato. Lá foi o meu quarto. Não tinha ninguém, não havia interferência, e ali eu conversei com Ele. Recapitulando. Vimos que os elementos básicos para o crescimento no conhecimento de Deus são a palavra e a oração. Agora, existe um lugar ideal para que esses dois elementos se encontrem e produzam os resultados que nós precisamos na nossa vida espiritual. E esse lugar é o devocional. Quantos de nós temos um devocional diário?
Na nossa vida, existem dois elementos básicos que nós precisamos. Necessidades básicas. Todos nós precisamos de ar e todos nós precisamos de água e alimentos. E você vai ver aí um quadro. Olha o que tem nesse quadro. Alimento de um lado, alimento e água de um lado, ar do outro e o corpo. Qual é o elemento que faz, que ajunta isso? Né? Qual é a ação que nós praticamos diariamente que ajunta esses elementos, o alimento, a água e o ar, em benefício do nosso corpo? A respiração. Quando eu respiro, eu estou mantendo, né, eu preciso disso para manter a minha vida, e a respiração ela participa de alguma forma para que esse alimento chegue a todo o meu corpo e mantenha assim a minha saúde, mantenha a minha vida. A vida devocional, portanto, ela nada mais é do que a manutenção da vida espiritual. Da mesma forma como eu me alimento, da mesma forma que eu respiro, naturalmente eu devo ter atitudes iguais em relação à minha vida espiritual. E é aí que está a vida devocional. É nela que eu vou ter, né? Nela que eu vou prover, né? Aquilo que é necessário para que eu não pereça espiritualmente falando. Olha esse quadro novamente. Eu substituí alguns elementos ali. De um lado a palavra de Deus, de outro lado o Espírito Santo, e embaixo o meu espírito. Qual é o elemento que vai unir, que vai pegar a palavra, pegar o Espírito Santo e vai fortalecer o meu espírito? Oração. Orar é respirar. Orar é fazer com que o Espírito Santo, com que a palavra de Deus me fortaleçam. Eu estou juntando esses elementos na minha vida. Esse devocional, ele deve ser praticado diariamente. Ou, por acaso, alguns de vocês aqui comem só de vez em quando? Respiram só de vez em quando? Bebem água só de vez em quando? Não, né? Todos nós nos alimentamos regularmente. Então eu pergunto, por que não praticamos as disciplinas espirituais regularmente? Por que não oramos regularmente? Por que não lemos a palavra, estudamos a palavra regularmente? Se a minha vida física perece seus alimentos, a minha vida espiritual também. E não existe dieta espiritual. Como elaborar um bom devocional diariamente? Como fazer isso? Esse assunto será estudado melhor também na disciplina de métodos de estudo bíblico. Ali você vai aprender como fazer um devocional, como você distribuir o tempo na parte da oração, na parte do estudo, da leitura da palavra, em meditação, memorização, tudo isso será visto em métodos. Mas, de antemão, você sabe que o devocional é muito parecido com a oração do Pai Nosso. Você precisa de regularidade, você precisa do local adequado e precisa de materiais básicos.